Senhor presidente, nobres pares, funcionários presentes da Câmara Municipal, gostaria de cumprimentar em especial o senhor Aristeu Turci, que está presente na plenária. Em nome dele, gostaria de cumprimentar os demais da plenária, no caso. E bom dia para todos que nos ouvem e nos assistem também. Bom, o primeiro assunto aqui que eu queria abordar, vários vereadores já abordaram, é com relação àquele problema do trevo existente ali entre o Jardim Califórnia e o Parque Califórnia, no caso. Importante frisar o seguinte: desde o ano passado, nós já estamos pedindo para que solucione realmente esse problema junto ao DR. Então, hoje mesmo, nós estamos reiterando esse pedido da questão do trevo existente ali entre o Parque Califórnia e o Jardim Califórnia, no caso. Então, fica mais uma força desse vereador, juntamente com os demais que fizeram o mesmo pedido. Bom, uma outra questão que eu gostaria de estar falando aqui, eu já venho há 2 semanas falando sobre a questão da alíquota zero do PIS/COFINS. Então, eu já solicitei por 2 ocasiões que realmente reveja essa taxa, essa tarifa no caso. É importante dizer o seguinte, que em São Paulo, logo depois que houve essa isenção da alíquota, no caso, em cima do PIS/COFINS, o prefeito, que inicialmente estava prevendo uma passagem para 3,40, acabou reduzindo para 3,20. E mesmo com essa redução para 3,20, vocês devem ter visto toda a baderna que houve em São Paulo. Agora, em São José dos Campos, o prefeito Carlinhos de Almeida também reduziu para 3,20 no caso. Então, aqui em Jacareí, era importante também fazer essa redução, porque analisando a planilha de custo com relação à tarifa, nós notamos que não aparece em momento algum o PIS e COFINS. A única coisa que aparece são tributos, que é 8, alguma coisa. Agora, eu fiz um pedido de informação hoje, justamente perguntando sobre essa questão dessa alíquota no caso. Então, vamos estar aguardando o retorno do prefeito nesse sentido. E outra, acabei também assinando juntamente com os vereadores da base aliada do prefeito a redução dessa tarifa. E também juntamente com a vereadora Lucimar Ponciano, semana passada, nós protocolamos junto ao Ministério Público para se fazer essa apuração no caso em relação ao PIS e COFINS no caso. Agora, também fica aqui uma questão que também é discutível. Quando nós mandamos o ofício ao doutor Berdinaschi, nosso promotor de justiça, nós colocamos o seguinte, ressaltamos que a cidade de Jacareí tem uma única empresa contratada, que essa destaca na sua frota os dizeres e a logomarca do município. Transporte Urbano da Prefeitura Municipal de Jacareí. Agora, que eu saiba, quem tem a concessão é a JTU, e ela não é ligada à Prefeitura Municipal de Jacareí. Então, nós protocolamos isso junto ao Ministério Público. Por favor, a técnica aqui. Por favor. Aqui está o ofício protocolado junto ao Ministério Público no caso. Agora, eu tenho certeza que, se houver a redução realmente da tarifa, a nossa tarifa deve abaixar para 3,10, mais ou menos. Porque 3,65 dá aproximadamente 11 centavos, 12 centavos mais ou menos. Agora, volto novamente aqui a falar sobre aquela emenda à Lei Orgânica dos Municípios,
que fala sobre os comissionados da Prefeitura. Então, como eu falei anteriormente, tá, nós achamos, o vereador Valmir, o vereador Maurício também está presente aqui, a própria vereadora Lucimar, que esteve conosco até a semana passada, nós não concordamos com a maneira como é feita hoje. No caso, cargos de direção, ou mesmo de gerência, ou de assessoramento, hoje, a atual administração tem diretores, gerentes, que assumem um departamento técnico, que comandam engenheiros, arquitetos, professores de educação física, médicos, e são ocupados hoje por pessoas que não têm uma qualificação específica no caso. Então, essa lei, ela tem um decreto federal de 2000, eu não lembro se é 2009, que disciplina essa questão, dizendo o seguinte, que 50% desses cargos tem que ser preenchido por funcionários de carreira. E para cargos de gerente, 75% sejam preenchidos por funcionários, no caso da Prefeitura. Então, o decreto, no caso, é o 5.497 de 2005. E, infelizmente, em nossa cidade, ainda não está sendo obedecido esse decreto, no caso. Agora, uma coisa que eu falo para vocês, eu precisava de pelo menos mais 2 assinaturas, porque como é um projeto de emenda à lei orgânica, pelo menos para podermos estar discutindo aqui na plenária, para que nós tenhamos condições de colocarmos isso a público no caso. Então, novamente, eu venho aqui solicitar aos nobres vereadores que, se possível, assinem conosco. Já assinaram o vereador Valmir e a vereadora Lucimar, mas como agora já venceu o prazo dela, o Maurício também, ele concorda em assinar juntamente conosco, então são 3 assinaturas por enquanto. Então fica esse pedido aos nobres vereadores aí, se possível, assinar conosco aí. Bom, um outro assunto que eu trago à tona aqui é o aumento da taxa de estacionamento, que saiu no boletim oficial da semana passada, passando a R$ 1,80. Ou seja, meia hora vai custar agora 90 centavos. Olha, eu não sou contra o aumento, porque o próprio boletim diz o seguinte, que a inflação no período foi de 12, quer dizer, no período foi 12 e pouco, e o aumento está sendo de 12,5%. E o próprio IPCA também está mais ou menos próximo a isso. Eu sou só contra o fato, por 2 motivos. Primeiro, em São José dos Campos, a mesma empresa que opera o estacionamento lá, tem uma taxa inferior à nossa. E o outro, mais um motivo, lá existe fracionamento maior. Lá é de 15, 30, 45, 1 hora e assim por diante. É de 15 em 15 minutos. E aqui em Jacareí, meia e meia hora. Então, muitas vezes, você vai a um comércio, você vai, sei lá, demorar 1 minuto, 2 minutos. E muitas vezes, quando você volta, já está a mocinha ali fazendo a notificação. E você, para você conseguir regularizar essa situação, você é obrigado a pagar o equivalente a meia hora. Então, eu já cheguei a fazer, assim, indicações para o senhor prefeito, para se fracionar mais essa taxa no caso, essa tarifa no caso, essa taxa no caso, para pelo menos 15 minutos. O ideal seria menor, mas como
Eu acho que facilitaria mais a questão dos 15 minutos. Então, nós estamos solicitando ao senhor prefeito que faça esse fracionamento, para que passe a ser de 15 minutos o mínimo, e não meia hora, como está sendo colocado hoje para os nossos cidadãos no caso. Então fica esse pedido desse vereador, novamente, porque eu já estive aqui solicitando esse fracionamento anteriormente em outras sessões. Bom, um outro assunto que eu gostaria de estar comentando aqui hoje, semana passada acabei falando bem que rapidamente, porque eu estava com menos de praticamente um minuto para falar do assunto, e eu tive que falar meio às pressas, e hoje eu gostaria de estar falando novamente. Existe um programa da Polícia Militar que chama Atividade Delegada. Essa atividade delegada nada mais é do que um convênio da Prefeitura com a Polícia Militar, na qual a Polícia Militar ela cede os seus PMs nas horas de folga. Importante destacar que os PMs trabalham 12 por 24 e 12 por 48 horas. Então, pelo menos durante o período que ele está na folga de 48 horas, ele pode fazer essa atividade no caso. E o custo para o município, ela é irrisório, porque não tem encargos trabalhistas em cima disso, incidindo. Em São Paulo, por exemplo, um PM recebe R$ 24,00 por hora. Em Garatá, que é a cidade próxima aqui de Jacareí, eles recebem, no caso, R$ 19,00 por hora, no caso. Agora, nós temos aqui municípios vizinhos que já entraram nessa atividade delegada, que é São José dos Campos, que também é governada pelo próprio PT. Em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad, ele ampliou essa atividade delegada, e também é do PT também. Agora, é importante destacar que Caraguatatuba já existe essa atividade delegada. Lógico que essa atividade delegada, ela pode ser muito útil para a própria prefeitura. O que a prefeitura muitas vezes tem dificuldade de solucionar, essa atividade delegada pode resolver. Por exemplo, a questão do som à noite, só para concluir no caso, senhor presidente, a questão dos ambulantes, a questão do trânsito em si também, com esse convênio, a própria Polícia Militar, ela pode auxiliar nessas atividades no caso. Então, senhor prefeito, eu gostaria de aqui solicitar ao senhor que faça o convênio, que não perca tempo. Vamos fazer a cidade delegada em Jacareí. Essa é uma solicitação desse vereador, e muito obrigado.